Creio que entendi. É, já está todo mundo na sala. Senhor Marco Paulo. Acho que só está faltando o professor Paulo. É, Isso, só o falta ele para entrar, horário agora, professor. já está gravando? Já iniciei já para a gente nos adiantar. Então tá bom. Mas o professor Paulo não está presente? Ainda não, a gente pode aguardar ele mais um pouco. É, é, deixa eu só ver aqui um minutinho. Deixa eu ver só um pouquinho aqui o horário. Aguarda mais 2 minutos, vamos aguardar 10 minutos. Você desfaz essa gravação e se ele não chegar, aí a gente começa. Pode ser, Gabriel? Sem problemas, professor. Eu vou comunicar com ele aqui. Obrigado, hein? É Gabriel, né? Isso, professor. Gabriel, então, nós começamos, porque já são 9h10, e aí ele chegando, ele vai já ver em andamento. Então, hoje são 28 de novembro de 2023, às 9h10. A Rita pode começar o seu trabalho. Aluna Rita de Cássia Gomes, do curso de mestrado do European Face Bar Institute. Com a palavra é a doutora Rita. Bom dia a todos, professores. Primeiramente, agradecê-los, né, pela disponibilidade de estar nessa banca. Só confirmando se todos estão vendo os slides do meu trabalho. Está tudo ok? Está tudo certinho? Passei aqui um só para confirmar. Fofo. Tudo, né? O meu trabalho ele é uma revisão sistemática da literatura, onde ele fala sobre os benefícios da lipoaspiração submental. Eu vou iniciar a explicação falando um pouco sobre o desenvolvimento dessa revisão sistemática de literatura, onde eu comecei com os métodos. O método que eu usei foi, primeiramente, uma pesquisa, né? Fiz uma base de dados. Essa base de dados que eu pesquisei foi no PubMed, no Medline, no Lilacs e no Cielo. Então, fiz uma pesquisa geral para começar a apanhar esses artigos e fazer uma seleção nessa base de dados do que seria relevante para o meu tema. A indexação, né, eu fiz, né, a busca na língua portuguesa, na língua inglesa e na língua espanhola, aonde, né, eu priorizei a língua inglesa por ter mais artigos disponíveis relacionados ao tema em questão que eu gostaria de fazer a minha revisão. Eu elegi os artigos publicados de 2017 até 2023. E aí eu fiz um flowchart, que é um fluxograma da metodologia de inclusão desses estudos. Então, eu separei esse flowchart
na identificação. Então, eu fiz um registro de pesquisa no banco de dados, onde apareceram 88 artigos relacionados à minha busca. Desses 88, 2 foram de outras fontes, né? Foi um livro, né, que eu peguei do autor Avelar, e uma outra fonte a mais foi um estudo, né, de conclusão de curso, onde eu achei também relevante estar colocando junto no meu trabalho. E aí eu removi, né, de tudo isso, 20 artigos que não eram interessantes, relevantes para o meu tema. Estudos selecionados, eu utilizei 60 estudos, aonde foram excluídos os 20. Então, eu fiz uma triagem de todos esses artigos, aonde eu fui buscando o que mais tinha a ver com o que eu gostaria de falar e o que tinha conteúdos mais relevantes ou não. E aí eu incluí, né, os incluídos no estudo, foi incluídos na síntese, né, qualitativa, que foram um total de 11 artigos dessa busca. Em relação aos resultados, né, eu separei por tabelas na minha revisão sistemática da literatura, onde a tabela 1, eu selecionei todos os 11 artigos. Então, tinha o artigo do Cotofana, do Mioto, do Martins, do Holland, do Fatah, do Cotofana, um outro do Cotofana de 2018, um de 2019, o do Lee, do Feiner, do Júnior, do Ilous e do Nunes. Então, eu peguei esses 11 artigos e montei a minha tabela, né? Onde foi uma revisão dos artigos selecionados, e aí eu relatei a importância de cada um desses artigos para o estudo dos benefícios da lipoaspiração submental. E após isso, eu classifiquei essa tabela, fiz uma legenda para classificar todos esses artigos. Então, eu classifiquei como AL, de abrangência limitada, AS, de avaliação sólida, benefícios muito significativos, a gente usou uma escala de 1 a 4, né? Significando que o 4 seria a classificação de benefícios muito significativos, e o irrelevante seria, um benefício irrelevante seria classificado como número 1, e a ausência de benefício 0. E aí eu fiz a legenda de inclusão, exclusão, fui pontuando todos esses artigos, resultados estéticos como RE, cirurgia reconstrutiva como CR, segurança, anatomia como A, estudo de caso como EC, revisão de literatura, os que eram de revisão de literatura eu classifiquei RL, feminino e masculino FM, nada como X e N como não. Após isso, eu juntei com a tabela 2. A tabela 2, com base nos estudos da tabela 1, eu quis fazer uma intersecção de tudo isso para, de fato, ver os reais benefícios estéticos e duradouros e a melhora da autoestima do paciente. E aí eu também fiz uma classificação dessa tabela, que seria a ausência de informação como X, né? Classifiquei como sim, né? Os artigos que tiveram todos os resultados conforme o esperado. Os pacientes também que não seguiram o pós-operatório ou que por algum motivo ganharam peso, né? Então não tiveram os resultados duradouros, diferente dos demais. E o que realizaram, né, ou refizeram, precisaram refazer a cirurgia há um tempo, um período após isso. E a tabela número 3 foi o cruzamento de todos esses dados sobre a lipoaspiração submental, né, ou conhecida como de papada, da região da papada, região submental, e os benefícios estéticos e duradouros dela. Então, nessa tabela 3, né, somente o artigo do Cotofana de 2018 apresenta um benefício estético classificado como moderado.
Todos os demais artigos, eles já apresentam benefícios estéticos como significativos ou muito significativos, que caiu na classificação 4 da tabela 2. E todos esses artigos indicam que a lipoaspiração de papada, ela oferece, de fato, resultados e benefícios bem duradouros ao paciente, e ao mesmo tempo também impacta na autoestima, né? E ele é indicado como sim em todos os artigos que compôs o meu estudo, né? Todos eles classificou que impacta na autoestima também do paciente essa cirurgia. E os pacientes também foram acompanhados após o procedimento em todos os estudos, né? Então, após esses estudos, esses pacientes ainda continuaram sendo acompanhados por um longo período de tempo. E essa tabela, ela é um resumo das informações, uma intersecção, na verdade, das informações cruzadas de todos esses estudos que eu mencionei. O que é a lipoaspiração submental? A lipoaspiração submental, ela é um procedimento cirúrgico, né? Que ele é hoje realizado em consultório, é minimamente invasivo, né? É uma cirurgia que tem uma procura, né, razoavelmente grande, porque nós temos um grande número de pacientes na harmonização orofacial que precisam, né, remover esse acúmulo da região submentual, que é um acúmulo de célula adiposa, aonde, num contexto geral, interfere muito na autoestima do paciente e também naquele paciente que está buscando, né, uma harmonia facial. Então, os pacientes buscam essa harmonia facial, né, uma melhora na questão da aparência, e aí essa cirurgia ela é muito indicada em vários casos onde os pacientes estão com baixa autoestima, querem melhorar essa aparência, os ângulos cérvico-mandibular, e essa cirurgia ela é indicada na maioria desses casos. Falando da indicação da técnica, né? São pacientes que podem ser jovens, podem ser pacientes mais velhos, idosos, né? Numa faixa etária de 30 a 75 anos, numa média, onde essa cirurgia é indicada para não só para melhora da gordura da região do submento, né? Submental, quanto também melhora a região do pescoço, que é o ângulo cérvico-mandibular. Ela também ajuda muito na questão da flacidez de pele, né? Ela tem a capacidade que, ao longo da cicatrização dessa cirurgia, né, ao longo dos meses após cirurgia, ela tem a capacidade de melhorar o aspecto da flacidez de pele desse paciente, né? Tanto a flacidez que já tinha antes, quanto um pouquinho de flacidez adquirida após o procedimento. Então, durante a cicatrização da cirurgia, a parte da flacidez também contribui bastante uma melhora para a maioria dos casos aí dos pacientes. Falando um pouco sobre a anamnese, que é uma consulta bem detalhada, né? Tem que ser feita minuciosamente, porque nela nós temos a oportunidade de conversar com esse paciente, né? Entender os reais desejos desse paciente, as reais expectativas, e também fazer a avaliação como um todo, né? Uma avaliação do grau de gordura que existe na região, em qual região o cirurgião vai atuar na hora de fazer a técnica da lipoaspiração, né? Em que região que compreende mais acúmulo de célula adiposa, que é a célula de gordura, e em quais regiões da região, tanto submentual como do pescoço, né? Existe também graus de flacidez. Então, na anamnese, uma anamnese bem detalhada, né, como relata vários autores, né, como Cotofana, em 2018, um artigo do Avelar, em 2021, fala muito sobre essa anamnese.
fala muito sobre essa anamnese minuciosamente, né, e detalhada também. Um outro fator que a gente consegue ver nessa avaliação pré-operatória do paciente é as questões de saúde no geral. O paciente tem que ter uma boa condição de saúde e, de preferência, ele estar, né, num peso adequado, né, numa massa corpórea, o IMC adequado, o peso adequado para a altura desse paciente, e se caso estiver um pouco acima do peso, avaliar também se o paciente está num processo de emagrecimento e se estará apto a realizar essa cirurgia. Tá? Então, a principal busca ali, né, na anamnese, a principal sondagem, né, é a gente detalhar bem a questão de quantidade de gordura, né, de célula adiposa acumulada nessa região cervical e também o grau de flacidez que esse paciente está antes de fazer a cirurgia. Com essa anamnese realizada, né, criteriosamente, ela vai servir para que a gente faça um acompanhamento também após cirurgia. Então, baseada nesses dados do estudo da anamnese bem realizada, a gente vai conseguir acompanhar esse paciente aí por 6, 8 meses e fazer as comparações e as avaliações de melhora pós-cirúrgico. Como é realizada a cirurgia? A cirurgia ela é realizada em consultório, né, com anestesia local. É uma cirurgia que ela não é considerada invasiva, né? Ela é considerada minimamente invasiva. Essa cirurgia de lipoaspiração submental, a gente utiliza 3 incisões, né? Uma incisão principal ali abaixo da região do mento, e utiliza mais 2 incisões, né? Abaixo do lobo da orelha, abaixo e atrás do lobo da orelha. São incisões bem pequenas, aonde a vantagem dessa cirurgia, né, é a questão que não tem possibilidade de cicatrizes pós-cirúrgicas, né? Então, uma cirurgia que o paciente também se sente muito confortável de fazer, porque tem tanto os benefícios estéticos, né, quanto os benefícios aí de ser minimamente invasiva, não ter cicatrizes, né, pós-cirúrgicas, enfim. Aqui é uma imagem ilustrativa, né, falando um pouco sobre o acúmulo, né, de gordura submental, para a gente conseguir visualizar na imagem, né, esse acúmulo da gordura submental, dessas células adiposas, essas concentrações de gordura nessa região submental, ela causa o aumento do ângulo cérvico-mandibular. Então, o paciente que se encontra com esse acúmulo de gordura na região do pescoço, na região cervical, submental, ele tem esse ângulo cervical mandibular comprometido. E um paciente que passa por esse procedimento, realiza o procedimento, ele tem de benefício, né, um pescoço com mais jovialidade e que está associado a um ângulo cérvico-mandibular, fica mais próximo a 118 graus, que é o ângulo que a gente tem de parâmetro, né, para que a gente tenha realmente um pescoço mais rejuvenescido. Então, com a cirurgia, a gente consegue sair de um estado onde o paciente se encontra com esse aumento desse ângulo cérvico-mandibular comprometido, para um estágio, né, de um pescoço mais rejuvenescido, falando um pouco que o ângulo cérvico-mandibular ele chega próximo de 118 graus, que é um parâmetro que a gente sabe de estética, né, na harmonização orofacial. As principais queixas dos pacientes são, né, e que foram relatadas também nos estudos dos artigos que foram incluídos nessa pesquisa, são a questão da condição de pele, né, automaticamente quando o paciente ele tem esse acúmulo dessas células de gordura nessa região submental, ele perde, né, aquela elasticidade, aquela firmeza que a pele tinha antes desse acúmulo, aonde além de o ângulo cérvico-mandibular ficar comprometido, o perfil do paciente no geral o incomoda bastante. Então, e a baixa autoestima, tiveram vários relatos também de baixa autoestima no estudo, né? Por conta de
as questões sociais, de trabalho, né? Questões de fazer um registro fotográfico, então acaba que aumenta muito essa questão aí da autoestima do paciente, né? Quando ele está nessa condição. Então, essas são as principais queixas que os pacientes têm ao procurar uma cirurgia desse porte de lipoaspiração submental. Quando a gente fala que a lipoaspiração submental é considerado um procedimento minimamente invasivo, né, é porque a gente, além de trabalhar, né, com os materiais ali, né, as cânulas, a bomba suctora, né, que hoje em dia ela é bem segura, mas um dos principais motivos de ela ser considerada uma cirurgia minimamente invasiva é a questão do líquido anestésico, né, que foi criado pelo autor Klein e foi colocado o nome como solução de Klein, né? Alguns chamam de líquido de Klein, mas mais conhecido nos estudos como solução de Klein. E a solução de Klein, né, ela tem a composição, né, do soro, da lidocaína, do bicarbonato, da epinefrina, e principalmente na questão da epinefrina, que ela é vasoconstritora, né, então ela reduz bastante também a questão do sangramento, e além de ser uma anestesia tumescente, onde a gente consegue afastar as áreas de grande risco na hora de estar realizando a cirurgia. Então, ela é considerada minimamente invasiva, né? Principalmente por conta que, pelo anestésico tumescente, a gente também consegue afastar essas estruturas anatômicas, né? Dando mais segurança tanto para o paciente quanto para o profissional no seu campo de trabalho, né? Na sua atuação ali no momento cirúrgico. E devido, né, a essa anestesia, né, essa solução de Klein, que é uma anestesia tumescente, os riscos da lipoaspiração submental, elas reduzem bastante. Então, hoje os artigos, né, que foram selecionados de maiores relevâncias, muitos comentam, né, que hoje sobre o baixo risco dessa cirurgia, por conta de que acabou que foi um marco na cirurgia plástica, né, ter essa solução de Klein, né, e ter essa anestesia tumescente, que antigamente era feito com técnica seca. Então, os riscos eram altíssimos, e hoje a gente consegue minimizar muitos riscos, muitas complicações, né, com o anestésico intumescente que é utilizado no momento cirúrgico. Falando um pouquinho sobre o pós-operatório dessa cirurgia. O pós-operatório cirúrgico, ele é um pós-operatório onde indica-se, né, ao paciente que fique, né, com a faixa cirúrgica por pelo menos 15 a 20 dias, porque a gente sabe que esse período é um período onde a gente tem maior concentração ali, né, de produção de líquido no organismo, e devido a isso, né, evita-se muito a questão de fibrose, a gente consegue ter uma cicatrização melhor dessa paciente, né, desse paciente. Então, a gente solicita-se muito, né, o uso da faixa compressiva, um pós-operatório com mais repouso, um pós-operatório sem exposição ao sol, né, sem atividades físicas por um período de pelo menos 20 dias, né? O acompanhamento da drenagem pós-operatória é fundamental também. Um fisioterapeuta qualificado, né, que possa ter experiência em drenagem pós-operatória é fundamental para esse paciente, né? Todas as orientações dadas ao paciente, uso de faixa, dessa bandagem compressiva. E uma vantagem da cirurgia também é que a recuperação é uma recuperação relativamente, né, tranquila aos pacientes, porque eles podem voltar às atividades normais deles, né, tendo um curto tempo de repouso. Então, é uma cirurgia que tem uma recuperação muito boa,
e se o paciente seguir todas as orientações, as recomendações, esse paciente ele consegue voltar às atividades em pouco, né, curto espaço de tempo também. Só falando um pouquinho mais aqui no slide voltando só um pouquinho aqui na questão do procedimento minimamente invasivo, né? Os estudos relatam, né, que as cânulas que são utilizadas hoje, o conjunto de cânulas, né, que nós temos, que uma delas é a cânula de Klein, né, a cânula bico de pato, algumas cânulas que a gente utiliza para essa cirurgia são cânulas muito finas, né, são cânulas muito estáveis, né, então hoje em dia essas cânulas são muito seguras também na hora do procedimento. Então, além da questão da solução de Klein, né, que foi explicado agora, na questão de afastar as estruturas, as cânulas, e hoje também a bomba suctora específica que nós temos, a gente consegue manter, né, que essa cirurgia seja minimamente invasiva, e o principal, que é diminuir muito esses riscos para o paciente. Riscos, complicações, né, intercorrências que poderiam acontecer, com os recursos que nós temos hoje, a gente já consegue reduzir bastante, diminuir, né, um baixo risco aí para o paciente. Aqui tem uma imagem, né, só simulando aí uma cânula que é utilizada, né? Então, como eu também comentei sobre a incisão, né, uma mínima incisão abaixo da região ali do mento, e depois nós fazemos mais 2 incisões abaixo ali e atrás do lobo da orelha. Então, além de ficar imperceptível, o paciente também não tem essa questão de depois ter cicatrizes, né, pós-procedimento. E na questão, só concluindo a questão do pós-operatório, uma coisa muito importante é o cirurgião reavaliar o paciente a cada 15 dias, depois de um período a cada 30 dias, e manter, né, essa avaliação desse paciente ao longo prazo. Então, alguns estudos sugerem que façamos o acompanhamento desse paciente em até 12 meses, né? Que é um período onde a cirurgia, a partir do 6º mês, ela já ocorreu aquela cicatrização esperada, e a gente faz um acompanhamento também para manutenção, às vezes, daquele paciente que está em processo de emagrecimento e relatou isso lá no início da nossa consulta pré-operatória. Então, nesse caso é interessante esse acompanhamento a longo prazo, porque a gente consegue comparar aquela anamnese inicial do paciente, né? Tanto as medições, o grau de flacidez que ele tinha antes da cirurgia, a quantidade dessa gordura, e acompanhando ele ao longo dos meses, né? Ao longo de 12 meses, como relata alguns estudos, para que realmente a gente consiga fazer um acompanhamento também de como é que está a perda de peso desses pacientes, ou até mesmo o ganho de peso, que pode contribuir, né, para um resultado que não seja tão satisfatório como o esperado. Aí, aproveitando, eu queria também falar um pouquinho sobre um outro ponto que eu pesquisei, né, que teve alguns artigos que eu acabei lendo, acabei estudando um pouco mais a fundo, né, saindo um pouco da parte estética, não é o que vem o trabalho, ele é totalmente voltado para os benefícios estéticos, né, mas vou pôr um parêntese aqui de uma informação muito importante que eu acabei pesquisando também, gostaria de compartilhar com vocês, professores, que seria que a lipoaspiração, além de ela ter o benefício estético, né, em alguns casos, ela também serve como um benefício funcional, né? Não que o meu trabalho foi feito baseado na parte funcional, mas é interessante nesse momento nós sabermos que, além da lipoaspiração
ter a parte estética, que é o que foi o que eu pesquisei, né? Ao longo dessa revisão sistemática de literatura, encontrei alguns artigos muito interessantes, falando um pouco também sobre a parte funcional dessa cirurgia, né? E que muitas pessoas não conhecem sobre isso. A parte funcional, ela envolve aquele acúmulo de gordura, né, na região ali da garganta, de nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. Então, nessas regiões, né, que seria a nasofaringe, que é a parte superior da garganta, a orofaringe, a parte média, e a hipofaringe, a parte inferior, a gente sabe que o acúmulo dessa célula adiposa nessa região também ela tem um comprometimento funcional desses pacientes. Alguns estudos falam muito sobre a lipoaspiração funcional também, não somente a estética, que a maioria conhece, né? A maioria das pessoas conhecem como ela sendo uma cirurgia estética. Na parte funcional, né, quando a gente remove essa gordura da região da submental, essa lipoaspiração ela também ajuda na questão de reduzir a compressão dessas estruturas da região da garganta e ela consegue melhorar a passagem de ar e alimentos, né? São cirurgias que são menos comuns, são avaliadas, né, pelo profissional específico, geralmente cirurgião dentista, especialista em harmonização orofacial, bucomaxilofacial, e aonde o profissional pode ajudar, né, esses pacientes na questão da respiração e da deglutição desses pacientes que tinham esse comprometimento por conta do acúmulo de células adiposas nessa região. Então, eu consegui verificar, né, nesses estudos, nesses artigos, a questão tanto estética quanto também essa questão funcional, que não vem ao caso do trabalho que eu estou apresentando hoje, mas acho relevante colocar aqui também, porque muitas pessoas não sabem ou até desconhecem, né, que o acúmulo nessa região, né, o acúmulo de gordura, de célula adiposa nessa região, tanto na nasofaringe, orofaringe ou hipofaringe, causa, né, essa limitação, né, do paciente na deglutição e também na respiração. Então, a cirurgia, né, para concluir o tema aqui do meu trabalho, né, respondendo a pergunta do meu artigo, né, quais são os reais benefícios da lipoaspiração submental. Então, quando a gente pensa, né, após os estudos, né, os artigos relevantes, tudo que eu coloquei no trabalho em questão, eu vejo que um dos benefícios estéticos, né, que é fundamental, que a gente vê que é um benefício muito relevante para esse paciente, né, respondendo a pergunta do meu trabalho, que de fato seria quais são os reais benefícios dessa cirurgia? Então, os benefícios estéticos, onde melhora todo o ângulo do paciente, né, o contorno facial, a questão da flacidez de pele tem uma melhora super relevante, né? A melhora da autoestima desse paciente, né? Os estudos relatam que melhora muito a questão social desses pacientes, né? Principalmente de pacientes femininos, onde a gente vê uma baixa autoestima, né, nessas pacientes por conta que ela perde realmente o contorno facial, fica com aquela sensação pesada na face. Então, após o procedimento cirúrgico, consegue-se melhorar muito essa autoestima da paciente, ela melhora tanto no ambiente social quanto no ambiente familiar, de amigos, ambiente de trabalho, né? Quando ela começa a ver esses resultados que a cirurgia trouxe, né, para ela, e os benefícios que de fato são duradouros e muito significativos às pacientes, né, aos pacientes. Quando a gente fala significativos, é porque melhora muito a questão de contorno mandibular, né? O rosto, né? Ele acaba
em si, por mais que ela é uma cirurgia cervical, né, a gente vê que após o período da cicatrização, o rosto do paciente ele melhora muito, né, na questão de marcação de contornos, né, desse rosto. Por quê? Porque a gente consegue aspirar essa gordura, né, nessa região aí submandibular também, então acaba que o rosto da paciente fica mais com aspecto rejuvenescido, né? Essa cirurgia também a gente consegue benefícios que nós conseguimos associar a alguns outros procedimentos de harmonização orofacial, onde que o paciente que passou por essa cirurgia, nós conseguimos reduzir o número de preenchedores, né, de ácido hialurônico na região da mandíbula, porque a própria cirurgia, ela removendo essa gordura, ela já dá um aspecto que o paciente tem um contorno facial melhor, devolve o ângulo cérvico-mandibular, e conseguimos também associar alguns outros tratamentos, né, para um benefício ainda maior ao paciente, né? Claro que sendo avaliado cada caso. Então, um dos benefícios também é reduzir o número de procedimentos pós-cirurgia, né? Então, quando o paciente faz a cirurgia e volta para fazer um preenchimento da região de mandíbula, usa-se menos seringas de ácido hialurônico para esse paciente, então é um benefício positivo a gente reduzir o número de injeções de ácido hialurônico nesse paciente. E ele também tem a possibilidade de associar, né, alguns outros procedimentos para melhorar ainda mais o aspecto harmônico ali do rosto da paciente. Então, para concluir, né, os reais benefícios da lipoaspiração, segundo o estudo, é que benefícios estéticos significativos e muito duradouro a todos os pacientes que realizaram, exceto pacientes que não seguiram um pós-operatório adequado ou que ganharam peso ao longo dos meses pós-procedimento. Fora isso, não tivemos nenhum relato de insatisfação, né, ou insucesso da técnica. E a melhora significativa, o aumento da melhora significativa dessas pacientes em relação à autoestima. É isso que eu concluí, né, na minha revisão sistemática da literatura. Professor Paulo Moraes, está por aí? Aí eu Olá, João. gostaria só de fazer um agradecimento, né, em especial a todos, na verdade, ao meu orientador, Dr. João Eli Campos, né, que me auxiliou nessa jornada aí. Nós estamos fazendo esse trabalho há mais de um ano, praticamente, né, aonde me deu todo o suporte necessário, aonde eu comecei de um jeito e terminei uma nova pessoa, assim, em relação ao estudo e tudo que eu aprendi com o professor. Ao professor Marcos Machado, que me contribuiu muito nesse mestrado com as aulas, né, que tive na parte das aulas dos módulos do mestrado. A professora Noemi Borges, que me tirou todas as dúvidas necessárias, né, que faz muito a lipoaspiração de papada e também é uma referência para mim nessa caminhada. E ao professor Dr. Paulo Moraes, que também me esclareceu, né, como orientador, todas as dúvidas necessárias para a realização dessa revisão sistemática de literatura, né? Então, um agradecimento geral a todos vocês, né, que com certeza vou levar os conhecimentos de todos ao longo da minha jornada, da minha vida. Muito obrigada. Por nada. Desculpa eu ter falado, que eu achei que você tinha terminado. Imagina, e desculpa eu já estar um pouquinho emocionada, porque são professores fantásticos, né? E eu até não tenho muitas palavras para agradecê-los. Muito obrigada. João, Sim, professor. Obrigado aí pela sua posso? presença. Que bom, você chegou atrasado e me deixou desesperado. Mas pode conduzir aí, professor, por
por favor. Na verdade, eu que vou pedir autorização a ti, porque ela está orientada, eu vou pedir autorização para começar, se posso. Sim, não pode, sim, com certeza. E será um grande prazer, porque se ela é minha orientada, tudo que ela fez eu passei para você, porque eu tratei a Rita como uma aluna muito especial, diferente de todos que eu já tive até hoje, você sabe disso. Do Que bom, início é verdade. até hoje, né? Nós falamos sobre ela. Muito bem. Bom, Rita, vou começar a fazer algumas perguntas rápidas assim, de forma bem objetiva. A gente pode fazer em diálogo, se você preferir, tá? Não Tá precisa ser ótimo. em questões, tá? Na verdade, assim, a primeira pergunta que a gente teria que fazer para ti é, quando a gente vai fazer lipoaspiração, a gente tem alguns critérios, principalmente no processo de envelhecimento. A minha pergunta, primeira pergunta, qual foi o grupo de idade do paciente selecionado nesses todos os artigos? Foi uma faixa etária de idades aí entre 30 a 75 anos, que são pacientes que estão aptos a realizar esse procedimento. Ok. Aí é que tá. A minha pergunta vai exatamente nesse intervalo. Quando a gente fala de 30 a 75 anos, é um intervalo muito grande. O Sim, porquê? Porque aí a gente vem um processo de envelhecimento associado não só apenas com quantidade de gordura, mas como também de flacidez. E a sim. maioria desses pacientes, quando tem 70 anos, 75 anos, acima, na verdade, dos 60 anos, só a lipoaspiração da forma só, ela geralmente ela não tem resultados eficazes. Aí vem a parte de platismoplastia ou até mesmo remoção de pele também. Por isso eu te perguntei, é bom você verificar o que realmente dentro desse perfil se encontra, se existe mesmo essa quantidade grande de pessoas dentro desse intervalo, porque isso realmente é algo que vai causar diferença nos resultados que está lá. E isso pode causar um viés, tá? Então, assim, a gente tem que tentar olhar no teu trabalho quais são os grupos que foram mencionados, tá? É uma sugestão que eu coloco para colocar apenas uma tabela ou até mesmo mencionar em termos proporcionais, porque o resultado de 30 a 50 anos pode ter sido muito melhor do que de 50 a até 75 anos. Ou Uhum. seja, a lipoaspiração por si só, ela não é indicada para aquele grupo. Eu estou questionando, entendeu? Para pessoas mais idosas. Então, é isso que eu queria exatamente ter essa noção. Quando aí a gente fala também, outro critério que era interessante falar, quando indicar a lipoaspiração, que tipo de análise foi feita? Por exemplo, fizeram algum tipo de medição nos artigos para verificar se realmente tinha quantidade? A partir de quanto de gordura que indicava? Porque tem alguns casos que a lipoaspiração ela não faz muito sentido fazer, porque Uhum. o resultado dela é quase imperceptível. Então, teve alguma parte de metodologia para fazer a indicação da lipoaspiração? Sim ou não? Se sim, qual foi? Sim. Uhum, sim, foi a questão da medição da gordura na região submentual e gorduras a partir de 3 a 4 centímetros, uma prega de gordura nessa variação para cima, né, que seria indicação cirúrgica. Excelente, ótimo. Isso é importante, está contido também. Ah, outro ponto também, tem só uma correção, tá, Rita? Uhum. Não se chama cérvico-mandibular, essa nomenclatura ela não é usada, é o cérvico-mentual, que é utilizado para fazer a avaliação de, principalmente após a lipoaspiração. Certo. Outro ponto também em termos de questão é a lipoaspiração por si só, ela não trata flacidez, ela trata gordura. E aí, todos os pacientes que possuem a gordura possuem flacidez, ok? Quando você Sim. remove a parte da gordura, você vai ter a flacidez. Então, o que eu ia questionar de todos esses artigos, principalmente o pós-operatório, será que foi só lipoaspiração isolada nesses pacientes? Ou teve palatoplatismo associada? Ou esses artigos eles foram descartados? Essa é a primeira pergunta. No pós-operatório, teve radiofrequência, endolaser, algum outro tipo de outra combinação? Porque isso vai causar alteração também, tá? Porque o resultado da lipoaspiração ele não é de imediato que ele é avaliado.
Ele tem exatamente um tempo para você avaliar, pelo menos de 30, 60 dias, que é o ideal para a gente poder avaliar, e o paciente já perdeu quase todo o edema, ainda há um edema residual, principalmente no caso do seroma. Em termos do cuidado na avaliação dos artigos que você fez, pensou nesse caso também em termos de avaliar o que foi feito no pós-operatório de cada um desses artigos? Sim, tem um artigo, inclusive, do Cotofana, de 2018, que ele cita essa questão dessa avaliação, né, do que foi feito a mais do que somente a lipoaspiração de papada. Apesar que o meu trabalho em si, eu tentei responder a pergunta principal do trabalho, que seria sobre os benefícios, né, fazendo somente a lipo mesmo, né? Porém, a gente sabe que é Só- importante associar os procedimentos, então, tanto a questão de um endolaser, quanto à questão, de repente, de um ultrassom micro macrofocado, né? Poderia estar associando outros procedimentos, como o Sim. preenchimento até da região mandibular, né? Para uma melhora ainda. Então, tem uma parte do trabalho, um dos artigos que falam sobre que poderia ser associado procedimentos e também cirurgias associadas, como a platimoplastia. Ok. Pronto, isso é uma coisa importante que a gente precisa considerar, principalmente para não entrar em viés. Mas se os artigos que você selecionou focam nisso, maravilha. Bom, e minha última pergunta, que é, por exemplo, quando a gente fala pergunta, a gente tenta sempre fazer de forma subjetiva, né? Uhum. Houve melhora, sim ou não? Mas, anatomicamente falando, quais são as reais melhoras? Ângulo cervical, ângulo cervicomentual mais fechado, redução de possibilidade de maior visibilidade dos jaws. Então, assim, qual realmente é? O jawline ficou mais definido? O que que exatamente melhorou? E você encontrou em algum artigo isso? Porque, sinceramente, todas as avaliações que eu já tive de artigo, todas elas foram bem subjetivas. E a tua pergunta foi exatamente sim, não, de uma forma subjetiva. Não estou tirando o desmérito da pergunta, é apenas um questionamento de pontos anatômicos, se teve alguma parte que alguém comentou nesses artigos todos que você fez a revisão sistemática. Sim, tem um artigo e um livro, inclusive, do professor Avelar, aonde fala sobre a melhora do ângulo cérvico-mentual. Do ângulo cérvico-mentual. Uhum. É o principal ângulo que se ganha, né, com a melhora feita pós-procedimento da lipoaspiração. Claro que não imediatamente, não no pós-imediato, mas um pós a partir de 60 dias para Uhum. frente, né? De 60 a 180 é relatado na literatura, Ok, né, de 60 a 180, que esse ângulo cérvico-mentual ele fica mais fechado, então o paciente tem esse ganho, né, e ele é bem visível pelo paciente, né, esse ganho de um uhum. contorno facial melhor. Exato. Você podia até complementar com uma linha, com duas, três linhas, acho que disso, falando sobre a análise facial, que ela melhora exatamente o ângulo cérvico-mentual dela. Isso é algo que Uhum. poderia acrescentar também, que é o principal melhoria referente à parte após esse procedimento de lipoaspiração. Certo, que os artigos eles não falam muito sobre a questão da região de Não. Jaws, né? Fala muito Uhum. focado na questão do ângulo cérvico-mentual. Exatamente. Exatamente. Eu digo isso porque é porque foge um pouco. O seu foi bem específico. Foi lipoaspiração submentoniana, submentual. Que a gente faz lipoaspiração de face também quando é necessário, principalmente para diminuir essa parte do JAWS também. Mas Uhum. ok, faz muito sentido a parte do escopo do teu trabalho. Isso é interessante ser mantido, sim. Bom, Rita, basicamente minhas perguntas foram essas. Parabéns. Essas foram as considerações que eu fiz e espero que corra bem, seja mais um passo a ser conquistado na tua vida. Obrigado. Agradeço as suas considerações, muito relevante para mim. Obrigada, professor Dr. Paulo. João, passo a Dando palavra para você. considera... Então, tá bom. Dando continuação, nós vamos para o outro professor Paulo, para ele continuar, e depois a professora Noemi. Tudo bem?
Maravilha, tá bom. Então, muito bom dia a todos. Obrigado pelo convite novamente, Rita. Eu que Novamente, agradeço, professor. maravilha. Novamente, parabenizo você e o seu orientador, o professor João, pelo trabalho. O trabalho está muito bom, tá? O trabalho é relevante, o assunto é relevante, o assunto escolhido é relevante, a estruturação do trabalho está muito boa. Existe uma pergunta e a pergunta foi respondida, tá? Então, a essência do seu trabalho está muito boa, tá? Agora, eu tenho várias considerações que eu vou fazer e lembre, sempre com o objetivo de contribuir, tá? Vamos lá. Primeiro, Rita, você levou 30 minutos na exposição, tá? 38 minutos, perdão, de 9h06 a 9h43. Eu não tenho exatamente qual o tempo que é previsto, mas é para você ter consciência disso. Novamente, senti falta de eu receber o trabalho em Word. Lembra que eu tinha feito essa consideração na qualificação? Porque me facilitaria fazer correções e te mandar mais fácil, para você poder substituir de forma mais fácil. Porque eu, com PDF, eu tenho menos margem de manobra para escrever e te enviar. Uma pergunta para você. Você tem interesse em seguir na área acadêmica, ou dando aula, ou fazendo um doutorado? Faz parte do seu interesse? Mas, na verdade, o sentido de eu estar nesse curso de mestrado é que eu tenho muito interesse pela parte científica, né, e a parte acadêmica. Eu gosto bastante dessa parte. Hoje eu dou alguns cursos, mentorias mesmo, né? Fui convidada também por uma escola, né? Por uma outra escola para ser monitora, né? Uma Ótimo. professora auxiliar. Então eu gosto bastante dessa área. Beleza, tá ótimo. Então fica mais relevante ainda as considerações que eu vou fazer. Lembra, quando na qualificação você teve dificuldade, você, na verdade, estava achando que já era defesa. Então, eu tinha ressaltado o ponto de você estar preparado e dominando tudo que você está fazendo quando você começa uma determinada atividade, né? E você, obviamente, melhorou muito, melhorou muita coisa, eu vou pontuando isso também, mas você teve uma dificuldadezinha no início com a ferramenta online. Isso é outra coisa que você... um outro ponto que você precisa estar preparada, principalmente se você dá aula. E boa parte das aulas hoje são online, então você precisa dominar isso. Faz parte da sua qualificação, faz parte da sua defesa de tese, você está dominando todas as ferramentas. Tá bom? Tá. Bom, dito isso, a minha parte é anatomia, né? E o que eu posso contribuir é em anatomia, e fora anatomia, nas demais contribuições didáticas, de estruturação, né? A anatomia acabou que o professor Paulo abordou o ponto que é mais importante, né? O que eu ia colocar? Você fez uma revisão sistemática da literatura, então você está restrita ao que os autores colocaram nos artigos dele. Você não pode inventar, você está restrita àquilo ali. E me pareceu realmente, nos artigos que eu peguei e li, ter muito pouca abordagem do que são as considerações anatômicas, mas acabou que o professor Paulo, e o professor Paulo e a professora Noemi, por conhecerem mais do assunto específico, conseguiram extrair algo que eu não conseguiria. Foi a pergunta do professor Paulo. Você já trouxe que existe uma consideração na melhora anatômica final de alguns ângulos, né? E isso realmente é relevante constar de alguma forma no seu trabalho, tá bom? Um outro ponto bem relevante para estar no seu trabalho, e aí eu saio novamente da minha aula, da minha parte de anatomia, que eu acho que ela se esgota aqui, nesse ponto já abordado, na questão da estruturação. A sua pergunta é quais os benefícios da lipoaspiração? Você respondeu, mas ao longo da aula você pontuou uma coisa que você disse que não faz parte do objetivo, mas eu acredito que passa sim. E merece, com muito pouco esforço, Rita, você consegue botar um parágrafo falando sobre os benefícios funcionais da lipo. Tá? Um parágrafo na discussão e uma frase na conclusão
E isso vai somar muito ao seu trabalho. E, para mim, é muito evidente que isso faz parte do escopo do seu trabalho, sim, porque você aborda as questões estéticas, mas você coloca também na melhora da autoestima. E a autoestima é a função psíquica do paciente. Lembra? E nas minhas aulas eu abordo muito a importância da gente tratar o paciente na integralidade, né? Na sua integralidade física, psíquica, né? E todas as mais que ele traz, né? Porque se você não entende qual é o entendimento psíquico, as expectativas daquele paciente, quando ele entra no seu consultório, você provavelmente não vai atender a expectativa dele. E não atender a expectativa dele, você não esclareceu e ele vai ficar insatisfeito por melhor que tenha sido o seu trabalho. Tá? Então, acho que vale muito você acrescentar um parágrafo na discussão e uma frase na conclusão. Tá bom? Tá. Aí, eu fiquei muito feliz que você atendeu a minha demanda de numerar os slides. Isso é muito, muito importante, tá? E eu pude fazer com mais critério aqui algumas considerações. Por exemplo, no slide 2, é um erro material. Você escreveu Publimed, não é Publimed, é PubMed. Tá? Coisa simples, não tem problema. Que você vai resolver isso em 2 tempos. Tá? Avançando um pouquinho, você vai ver aí o seu flowchart. Não é o flowchart. É o flowchart, isso. Eu acho que pode ficar mais harmônico, né? Você trabalha com harmonização, então a estética para você é importante. Eu acho que dá para ele ficar mais estruturado, mais harmônico. Deixa eu ver os pontos aqui. Ó. Aí tem um ponto aqui, eu vou na ordem do que eu fui observando. Logo no início do seu trabalho, na introdução, você tem, e como está sendo gravado, depois você vai ter oportunidade de pegar direto, né? Lá no iniciozinho, eu tomei um susto, porque eu fiz muitas considerações em relação a sugerir a buscar um professor de português para fazer uma revisão. E você melhorou muito realmente o seu trabalho, mas na primeira frase parece que você acabou não alterando nada. Porque olha só, olha essa frase. A lipoaspiração submental é uma cirurgia estética que trata o excesso de gordura na região da cabeça e pescoço. Aqui é um ponto, porque depois tem um sujeito e um verbo. Ela melhora os contornos faciais, promovendo uma aparência mais harmoniosa, tal. Aí depois, as maiores queixas dos pacientes são excesso de peso e hipótese de gordura na região cervical. Por isso, uma avaliação minuciosa durante a consulta pré-operatória é de fundamental importância. Então, aqui vale a pena você rever o que tem de português aqui, que ele precisa ser reorganizado. Você vê aqui nas outras, na metodologia, tem novamente coisas simples, tá? Você parece que tem um vício de botar um ponto final e às vezes não dá o espaço. Tem uns 4 em sequência aqui que ocorre. Na discussão, ainda aqui no resumo, discussões, tá? Não dá para entender, você precisa rever essa frase aqui, ó. Toda literatura considera um procedimento não invasivo. Aqui é a última frase. Toda a literatura considera um procedimento não invasivo com baixo risco de complicações e pode ser combinado. Eu até consigo entender o que você está querendo aqui, mas essa frase não está clara e ela precisa ser melhor descrita. Tá? A questão dos pontos finais está aqui no resultado. Ó. Foi, não tem ponto depois. O paciente, ponto todos, não tem espaço depois. Tá? Depois eu fui lá direto para o flowchart, tá? O que acontece? Existe uma diferença, Rita, entre revisão sistemática e revisão da literatura. Você fez uma revisão sistemática. A revisão de literatura é mais simples, tá? A revisão sistemática é algo que é importante que seja muito mais detalhado. Por isso que o nome é revisão sistemática, tá? E aí eu senti falta, e precisa ter numa revisão sistemática, a sua metodologia mais explicitada.
tá? Eu senti falta, por exemplo, você coloca ali que você fez a sua pesquisa no PubMed, na Medline, no Lilacs e no Cielo. Mas eu senti falta de quantos artigos você encontrou em cada, eu senti falta de qual foi a data que você fez essa revisão. Porque o que é importante? Alguém que queira questionar essa revisão, e o processo científico se trata disso, da gente expor de forma que outro autor consiga questionar, e ao questionar, contribuir para a melhora do nosso trabalho até, né? Então, senti falta, primeiro, em que data que você fez isso? Segundo, o que você encontrou, quantos artigos você encontrou em cada época, tá? Em cada um das bases de dados. Tá? Isso está melhor explicitado para uma revisão sistemática, que é fundamental. Uma revisão de literatura, mas uma dissertação de uma tese de mestrado não é revisão de literatura, isso não é mais tão importante, mas uma revisão sistemática é importante. Tá? Deixa eu ver aqui. Aí a gente vai para o coração do seu trabalho. O coração do seu trabalho é aqui a sua tabela, né? A tabela 1 são os seus resultados. E está muito legal, tá? Você organiza bem organizado, explicita legal, pega os pontos principais. Só que ela precisa estar melhor desenhada. Se você pegar a primeira linha, as palavras estão todas espremidas e até por exemplo, segundo aqui, metodologia, metodologia. Se for para separar a sílaba, tem que separar a sílaba de acordo com as normas gramaticais, né? Ou então vai botar essa palavra na vertical. Ou então você vai pegar toda a tabela e vai botar ela na página horizontalizada, tá? Isso aí eu acho que vale a pena você discutir com o seu orientador e definir uma forma de que o coração do seu trabalho esteja mais atraente e mais certinho gramaticalmente, tá? Mas ele está muito bom. Os resultados, as críticas, tá tudo bem legal. Eu gostei muito. Esse é o coração do seu trabalho e, por isso, ele merece uma atençãozinha melhor. Tá? Lá na discussão, você fala assim, utilizando palavras, os termos de indexação como... Aí bota alguns. Eu acho que você não pode... Na metodologia, você não fez isso, tá? Os termos têm que estar bem claros quais foram usados e quais foram usados em cada uma das bases de dados, tá? Então, deixar isso explicitado. E ali na discussão, tirar esse como. Botar os termos utilizados foram X, Y e Z, tá? Nos resultados, Rita, em qualquer momento, se você quiser me parar, você pode parar. Mas como eu estou dando algumas considerações mais estruturais, eu acho que é só anotar e depois falar. Mas se você quiser, e depois alterar. Mas se você quiser, em qualquer momento, por favor, me interrompa. Tá? Isso é Está uma conversa gravando, mesmo. professor. Depois ela pode ter acesso à gravação. Perfeito, perfeito. Só não quero inibi-la. Então, o resultado é isso. Aí uma possibilidade também seria dividir a tabela em duas, né? Aqueles resultados em duas, mas eu acho muito bonito que esteja só uma tabela única, assim, mas como ela é muito rica, nas linhas verticais, né? Porque tem várias linhas verticais, talvez o ideal fosse realmente inverter o layout da página, dessa tabela, tá? E lá na conclusão, algo simples também, que você coloca que a intervenção resolve todas, né? A segunda frase aqui, ó. Essa técnica praticamente resolve todas as queixas do paciente. Eu fiquei preocupado com essa frase. Eu acho que seria interessante você reorganizar essa frase, né? De forma que ela não fique supervalorizada, tá? Não dê um ar de supervalorização, né? Até do seu trabalho, tá? Bom, Rita, essas são todas as minhas considerações, tá? De verdade, eu reforço
que o seu trabalho está muito bom. Você está de parabéns, você melhorou, evoluiu muito da qualificação para esse momento de agora, tá? Você está de parabéns, o seu professor, o seu orientador está muito de parabéns. A gente sabe o quanto tem do dedo dele, da mão dele, do coração dele nesse trabalho, tá? Então, vocês estão realmente de parabéns. Olhar para frente, avançar, você tem futuro, os seus slides estão bonitos, a sua aula foi bonita, a sua abordagem é segura, você é segura na forma de você falar, tá? E vamos seguir aí, que certamente você vai ter muito sucesso aí no restante da sua vida profissional. Espero poder ter contribuído um pouco, tá bom? Agradeço, professor. Muitíssimo obrigada pelas considerações, muito relevante para mim, e com certeza será feitas alterações. Passo a palavra, Isso então, aí. para o professor orientador, Dr. João Campos. Muito obrigado, professor. A Rita, depois ela vai ter que comprar pelo menos uma peruca para mim, pelos cabelos que caíram, né, Rita? Não vou pedir um implante de cabelo, não. Mas eu vou aproveitar aqui e vou fazer uma consideração, já que o professor falou do português, eu acho, Rita, que você poderia ouvir a sua apresentação junto com o professor de português. E ele vai falar assim: nossa, Rita, você está falando isso dessa forma? Vamos melhorar? Nós podemos expressar de uma forma diferente. Porque eu aprendi isso na porretada com a professora Noemi. Eu gravei uma aula e ela fez eu repetir uma aula imensa por causa do né? Então, é o seguinte, para não acontecer isso com você fazer um trabalho muito grande, às vezes você está achando que está fazendo, uma hora e você perde por isso. Então, esse domínio que ele falou das ferramentas aí é também a minha vontade. Muitas coisas que eu gostaria de falar com você a mais, o professor falou muitas delas. E agora nós vamos ter a presença da professora Noemi falando, que é uma pessoa que domina muito a lipoaspiração e com certeza vai trazer também contribuições aí. Professora Noemi, por gentileza. Professora Noemi, liga o áudio. Aguardando a professora Noemi, né, que vai continuar Está sem áudio ainda. Está sem áudio, doutora. Por gentileza, aumenta alguma coisa aí, ou se não, coloca o áudio. Será que a senhora está com fone? Não. Doutora Noemi, suporte, por gentileza, nos ajude para a gente continuar nosso trabalho. Professor Noemi, tenta sair da reunião e entrar novamente. Aí talvez já configure já o microfone em seguida. Eu acho que foi na entrada dela, porque o microfone dela está dando que está configurado, que está desbloqueado, mas ele não deve estar configurado. Na entrada, a senhora não deve ter apertado o botão. Rita, posso aproveitar para contribuir mais um ponto? Claro, Acabou nas minhas anotações, passou. Posso, doutor João? Sim, com certeza. Tá. Teve um determinado momento da aula que você continuou falando, por exemplo, mostrando das questões voltadas para a importância do uso daquela contenção, né? Mas parou de conflitar isso com o seu trabalho, parou de falar da relação dos autores, da opinião dos autores. Então, é importante, como se trata de uma revisão sistemática, que em todos os pontos que você aborda, você esteja fazendo referência aos autores que deram a contribuição. Porque aí passou a aparecer uma aula de uma casuística sua. Entendeu? Esse é só um último ponto que, quando eu terminei, eu falei, puxa, eu pulei. Mas como ótimo. o objetivo é contribuir, sim, eu aproveitei agora para acrescentar. Tá bom?
Tá bom, obrigada. Professor, enquanto a professora Noemi volta, isso é algo muito recorrente entre os alunos acontecer isso. Eu, de uma maneira geral, tenho falado isso muito, não sei se foi o caso da Rita, porque a Rita nós tivemos outras questões, né? A Rita é uma pessoa muito determinada e séria, então foi muito difícil de integrar com ela, até o dia que eu falei com ela, ó, se não falar com a orientadora, eu vou entrar em depressão. Aí ela começou a falar mais comigo, né? Mas ela é muito determinada, quer fazer as coisas muito só, né? Mas eu creio que eu tenha falado isso, né, Rita, com você, que Falou. não podia colocar, que o aluno ele chega aqui e ele pega e fala da questão clínica dele, o professor, revisão sistemática. Eu não posso falar sobre coisas minhas, experiências minhas, tem que ser dos artigos. Que nós chegamos ao cúmulo aqui de uma aluna sem diagnóstico, sem nada, ela afirmar por ela mesma que um paciente tinha determinada patologia, por mais simples que foi a patologia que ela falou, mas ela cometeu um erro muito grave na apresentação. E isso marcou muito aqui, que eu assim, questionei. Então, eu tenho falado isso com o aluno, mas é realmente muito difícil, parece que isso aí, porque a grande maioria recorre nessa história. Então, é o seguinte, a revisão é sistemática, né? Nós estamos a cada dia caindo mais dentro dessa revisão. Não é um problema só que eu tive com a Rita, mas a Rita, eu não sei por quê, eu tive um cuidado maior com ela, né? E tem aluno que a gente não dá conta de fazer isso, porque o tempo dele não é o mesmo, ele também não pode, a hora que a gente pode, a Rita não. Né, Rita? Teve um dia que nós começamos às 5 da manhã e terminamos às 6 da tarde. E foi, pelo amor de Deus, vamos tirar isso, aquilo. Então, é o seguinte, o professor Paulo sabe de tudo, né, o Paulo Moraes, que eu falo, olha, eu estou tendo dificuldade com a Rita, porque quando um aluno me dá trabalho, para eu poder comunicar com ele, eu falo, Paulo, agora eu preciso. Dificilmente eu falo com ele. Mas sobre a Rita eu coloquei, porque eu falei, professor, o que eu faço? O que eu faço? Ele me deu algumas dicas e nós fomos para frente. A Rita é muito determinada e muito boa aluna. Mas isso aí que você falou é algo que tem que superar com os alunos, porque eles acham que eles podem trazer, porque eles são muito clínicos, né, professor? Então, a Rita, quando ela está entrando aqui, que eu vi, né? Então, o que acontece? Ela está muito dentro da clínica, então tem que voltar para os artigos. Isso é algo muito interessante e muito bom de ser pontuado. Vocês estão me ouvindo? Agora Sim, está. Perfeito. Sim. Tá. Eu tive que entrar pelo celular, pelo computador aqui deu um panezinho. Eu entrei aqui pelo celular. Posso dar continuidade por aqui? Sim, com certeza. Tá, ok. Bom, agradecer a Rita, né, pela confiança e por poder estar aqui participando dessa defesa. E eu quero te dizer, Rita, que você melhorou muito, muito. Realmente eu fiquei surpresa da sua qualificação e você realmente deu muita atenção, você se empenhou bastante em estar nessa qualificação realmente com o seu trabalho bem transformado e amadurecida. Então, quero te dizer que o seu trabalho ficou show e você mostrou muita maturidade dessa vez na sua apresentação, tá? Eu ia falar algumas coisas, mas o Dr. Paulo também, ele acabou falando um pouquinho sobre até o que me chamou a atenção, mas eu vou fazer um adendo novamente, né, sobre quando você fala no início do seu trabalho, sobre a anamnese do paciente e sobre a abordagem da idade, né, que é um procedimento que nós realizamos tanto em pacientes jovens quanto em pacientes mais velhos, né? Então, o seu trabalho, ele compreende numa idade entre 30 e 75 anos. Então, você não deixou, talvez, muito específico essa questão da idade mesmo. Porque nós sabemos que a lipo de papada, nós estamos falando totalmente de gordura, né? Mas quando a gente fala de pacientes mais velhos, nós estamos associando essa papada na questão da flacidez. Então, talvez complementar no seu trabalho, em algum ponto, você poder especificar um pouquinho mais essa questão da idade e essa questão da papada, tá? Papada de gordura, papada de flacidez, papada de, às vezes, um retrognatismo, né? Uma retrusão mandibular. Então, talvez você achar no seu trabalho
algum local que você possa deixar isso mais claro, tá? Eu acho isso aí bem importante. Mas o professor Paulo, ele já fez uma abordagem, né, sobre isso. Outra coisa que eu queria falar, no finalzinho, você fala sobre o pós-operatório. Como você entrou nessa questão do pós-operatório, eu acho que vale a pena citar também essa questão das tecnologias no pós-operatório. Hoje, os profissionais têm um conceito ainda antigo, muitos profissionais têm esse conceito um pouco mais antigo, sobre as tecnologias no pós-operatório. Porque nós temos muitos riscos, né, de fibrose no pós-lipo de papada. Não só lipo de papada, como a questão corporal, isso de uma maneira geral. Nós temos uma tendência, né, fisiológica à formação de fibrose. Então, nós sabemos que o único momento que nós não queremos estimular o colágeno é no pós-operatório. Todo momento da nossa vida nós queremos colágeno, mas no pós-operatório é o momento que nós não queremos esse estímulo de colágeno. E com a própria mecânica, nós formamos esse colágeno mais exacerbado, por isso a formação da fibrose. Então, as tecnologias no pós-operatório imediato, esse imediato, muitos profissionais entram muitas vezes com 30 dias, 60 dias, às vezes um pós-operatório mal conduzido e o aparecimento dessa fibrose. Muitos fisioterapeutas, muitos profissionais acham que as tecnologias elas vêm para melhorar essa fibrose. E acontece o contrário, tem piorado a fibrose, porque as tecnologias, a radiofrequência, o ultrassom, eles estimulam colágeno. Então, se o paciente está passando por um momento de fibrose e você entra com tecnologia no pós-operatório, no momento errado, você vai piorar ainda mais essa fibrose. Então, os estudos têm nos mostrado muito bem, de uma forma muito clara. Então, hoje a gente está tendo assim, um trabalho um pouco árduo, né, em encaminhar nossos pacientes de consultório para as fisioterapeutas, por conta disso, com pensamentos ainda muito antigos. Então, como você fala no finalzinho do pós-operatório, talvez seria interessante você deixar claro um pouquinho mais essa questão do pós-operatório, que não é só o uso da faixa, né, só a parte medicamentosa, como você fala da drenagem, né, então talvez você fazer uma abordagem não longa, porque não é o foco do seu trabalho, mas para deixar o seu trabalho um pouquinho mais completo, tá? Tá Eu ótimo. acho que o professor Paulo falou bastante, o professor Marcos Paulo também falou bastante da estruturação do seu trabalho, e é isso, é só uma observação, e que talvez vai enriquecer um pouquinho mais aí o seu trabalho, mas você está de parabéns, gostei bastante, você foi bastante segura, você amadureceu bem o seu trabalho, você se amadureceu também, Rita, então gostei bastante e parabéns, viu? Sucesso. Obrigada, professora. Obrigada por todas as considerações e por toda a contribuição para eu poder chegar até aqui nessa defesa. Uhum. Vamos dar seguimento aí, né? E tudo que foi sugerido para você durante o seu trabalho, como 3 pessoas falaram, eu sou seu orientador, já falei muitas coisas com você, senti falta da pergunta no trabalho escrito, fiquei desesperado, porque eu pensei que você não fosse falar dela, e pensei, meu Deus, se ela não falar, nós estamos perdidos. Mas você falou, é só colocar aí, eu te mandei algo por escrito, para você dar uma mudadinha na metodologia. Na sua apresentação, você falou da metodologia, dos resultados, depois você fez um background, talvez seja importante você rever isso também para você seguir, né? E era bom agora a gente ter uma terceira apresentação sua, né? Porque questão de evolução sua, você ia superar todos nós, não é isso? Então, isso é uma evolução que a gente observa. E eu gostaria de fazer uma consideração. Quando você falou a palavra anamnese, você fez uma mistura com a consulta, né?
é bom você rever o conceito do que é anamnese para você fazer essa distinção aí. Creio que, como eu não estou aqui com, eu só olhei agora, não revi, mas a consulta para mim é algo mais abrangente. A anamnese é essa conversa que o harmonizador vai ter com a pessoa que quer aquele procedimento, seja qualquer um dele, com o objetivo de trazer alguma coisa que está escondida ali, né? E que pode trazer uma relação com o que você está objetivando realizar, tratar no exato momento, né? E entender a o que esse paciente tem de saúde ou de doença atualmente e fazer uma reconstrução da sua ideia clínica que você teve pelos estudos iniciais. Eu creio que a anamnese pode ser algo por aí, tá? Isso é algo que eu até discuti com uma ex-aluna do Europim, que é a professora Pamela Stodomoff, né? Então, ela é semiologista e uma vez eu tive uma conversa com ela, foi o que eu entendi. Então, mas eu creio que tem uma definição melhor para você não fazer essas misturas aí, tá bom? Tá E bom. quanto às sugestões de bancas, de bases de dados, creio que a gente tenha estruturado essa questão das palavras-chave, mas isso foram muitas mudanças que talvez nós não tenhamos conseguido por essa questão de você ser uma pessoa clínica, ser mãe, né, ter toda uma vida social, isso não é fácil para quem não está num mestrado super acadêmico, né? Mas a gente já conseguiu muita coisa aí. Isso é relevante com o professor, que é um professor Paulo falou, PubMed, Medline, Leaks, Cielo, porém eu acho que a gente tem que, você querendo fazer isso aí, nós podemos estruturar isso um pouco melhor e eu acho bem válido para você que vai seguir no trabalho acadêmico. Agora, esse aqui, muitas coisas já estão realizadas, né? Então é isso aí. Eu agora convido os professores para a gente fazer uma avaliação sua, você fica fora da sala um pouquinho e depois você volta para a sala, tá bem? Tá ótimo. Obrigada, professor, por toda a ajuda e essas considerações são bem relevantes para mim. Obrigada pelo amadurecimento aí que você fez eu ter, né, tanto no trabalho, nesse trabalho aí da revisão sistemática, mas até como um todo, como profissional. Isso. Obrigada. Fernanda, você aguarda um minutinho, nós vamos reunir e depois você volta. Queridos professores, estamos a sós agora para podermos fazer uma avaliação. A Rita foi um dos maiores desafios que eu tive dentro do Europim, porque não sei por que nós estamos gravando, então tem umas questões assim que o professor, ele tem, é igual mãe quando o filho está fazendo arte, né? Dizendo, essa menina está fazendo arte. Nós estamos gravando, eu não posso falar as artes da Rita aqui, porque é isso. Aí eu falei, não, eu vou olhar essa aluna. E realmente ela foi uma aluna que trouxe muitas mudanças, mas é o seguinte, ela não é fácil você comunicar com ela no sentido de, Rita, eu preciso disso. Ela precisa do tempo dela e ela é um trem na linha, né? Ali, ó. Você não desvia ele nem para a direita nem para a esquerda, né? Ela está bem de acordo com as palavras da Bíblia aí. Então, foi um desafio, mas eu estou muito satisfeito de ver você que está com dois, doutora Noemi, dois ligados, é o seguinte, então é muito interessante. E todas as observações que foram feitas aqui, principalmente pelo professor Marcos Paulo, muitas delas já tinham sido. Ela desestruturou o flowchart aqui, professor, não sei como você resolveu, porque eu tenho umas 4 versões do artigo dela, só que eu imprimi de ontem para hoje. Então, essa é outra dificuldade. E na minha versão em inglês, eu acho que o flowchart está só com. Eu falei para ela que de 2020 para cá o flowchart só tem 3 retângulos ponta-cabeça à esquerda, né? E ela fez essa mudança. Porém, eu estou com um outro trabalho que eu imprimi agora, que ele tem os 4. Então, por tudo que tem, então a gente tem todos esses processos de dificuldade dentro da escola, né? Tem boa intenção, conversa com o aluno. Então, às vezes, essa vontade de ver o aluno aqui defendendo, qualificando, muitas vezes a gente também acaba
deparando com alguns problemas. Mas é o que o professor Paulo está aqui, que sempre foi um mentor muito especial, é uma pessoa que me deu muitas oportunidades, e aí eu posso escutar dele também. Porque também eu acho que não vale a pena a gente travar o aluno e por uma coisa isso. Foi muito bom ver a evolução da Rita, né? Mas hoje Eu eu vou falei com o fazer só professor Paulo. uma consideração rapidinho, só para ser bem objetivo, que é a consideração que eu tenho a fazer. Primeiro é que, se eu for fazer mestrado de novo, eu quero que você seja um professor orientador. Então, esse é o primeiro ponto que eu tenho a colocar. Então, o segundo ponto é o seguinte, a gente está aqui para definir uma nota para ela, né? E eu acho que ninguém melhor. Eu normalmente tenho minha consideração, ela não, eu não acho que, dentro do meu entendimento, que ela tem que receber nota máxima, mas o meu entendimento é sempre quem conhece a dificuldade, quem conhece especialmente a evolução do aluno é sempre o professor orientador. Então, no momento que a gente for definir nota, eu topo o que você levantar, tá bom? Essa é a consideração que eu tinha para fazer. Eu considero que a aluna esteja aprovada e a nota a gente pode decidir, né? E eu gostaria que o professor Paulo desse um direcionamento, Paulo Moraes, né? Para a gente poder seguir, porque o professor Paulo sabe de muitas coisas que eu passei em desespero com essa aluna e com outras também, né? E eu geralmente não sou de incomodar. Eu sou um aluno muito parecido com a Rita, eu não gosto de muita conversa com os meus orientadores, entre aspas. Mas se eu tiver um orientador que me ajuda, como foi o caso do professor Paulo, todas as vezes que o professor Paulo falou, ele falou 1 grama, mas a palavra dele tinha muito sentido e dava muito trabalho para resolver, né? Então, é isso aí. Professor Paulo, com a palavra, por favor. Obrigado, pessoal. Olá, Marcos, tudo bem? Noemi? Tudo Bom bem, meu amigo? revê-los. Não, Prazer estar aqui com vocês. todo meu. Bom, João, o Marcos ele falou algo que é extremamente relevante, assim, principalmente quem acompanhou. A nota é muito subjetiva hoje. 9, 10, não quer dizer muita coisa, mas o esforço que a aluna fez, principalmente na evolução em curto prazo, mostra que ela realmente se dedicou. E isso é que é o irrelevante que a gente tem que considerar isso aí. Até mesmo o seu toque, a sua mão orientando ela, vai por aqui mesmo, ela você falando que ela é um trem, aquele que não sai do trilho, mas é aquele trem que escutou e foi realmente modelando da forma que ela conseguiu. E isso é louvável, porque o que a gente menos vê hoje no mundo é o quê? Força de vontade. Hoje as pessoas, eu estava até falando há pouco tempo aqui, que as pessoas só querem receitas de bolos, querem pronto, ou metem no chat GPT e está tudo pronto para fazer a defesa. Isso é a coisa que mais acontece. Então, assim, por mim, eu não acompanhei a qualificação dela, mas pelo que eu notei de vocês, a evolução é algo que é notório e inquestionável. Então, assim, está aprovado mais do que nunca em termos de nota de subjetividade para mim. Isso é o que você vai definir por mim, até mesmo pelo a evolução que você teve e o que você considerar como nota, eu assino embaixo também. Entendo. Então, se é isso aí, para mim, a doutora Noemi também pode falar depois, mas para mim, a aluna, uma nota 9 é bem legal, ela tem coisas que ela precisa de aumentar, e eu não tive essa segurança, foi desesperado, que eu pensei que pudesse não chegar a essa evolução, né? Ainda mais a hora que eu vi que o trabalho escrito, que eu tenho, não é brinquedo, gente, eu tenho 3 trabalhos aqui impressos de ontem para hoje. Porque aí, o defeito é meu, sim, mas a vontade também de ver o aluno qualificando é muito grande e defendendo, né? Porque eu não quero empacar a instituição. A instituição ela tem um nome a zelar e o trabalho deu provas disso. Agora, poderia ter dado errado, mas eu fiquei desesperado e eu mandei mensagem para o professor Paulo Essapo. Disse, meu Deus, eu falei da pergunta, ela não colocou aqui, ela não me escutou. Mas foi uma questão, talvez, que até no outro trabalho tenha colocado, e isso é uma dificuldade da questão do domínio das ferramentas, né? Então, é isso aí, tá? Doutora Noemi? Vocês estão me ouvindo? Sim. Belezinha, agora vai. Bom, eu acho que para mim está tudo ok. Eu acho que essa evolução que ela teve e o fato dela ter que falar de um assunto, né, que é um assunto desconhecido, então acho que
o trabalho para a gente é fácil, né? Que a gente está ali mexendo com o procedimento no dia a dia, mas o caso não é o caso da Rita. Então, eu acho que o trabalho dela ficou muito bem estruturado, ficou, né, faltando algumas coisinhas para acrescentar aqui, acrescentar ali, a questão de papada, questão da idade, questão do pós-operatório, né? Não foi um trabalho perfeito, mas eu acho que ela estruturou muito bem tudo e essa evolução toda, né? Eu acho que ela realmente ela se esforçou para isso, ela mostrou para a gente que ela estudou sobre o assunto. A gente que sabe aí do procedimento, a gente sabe que ela não pulou nenhuma etapa, por mais que tenha faltado alguma coisa, mas ficou bem estruturado. Pode não ter um 10, concordo, mas eu acho que eu concordo aí com seus 9, em torno de 9, eu acho que tá tudo bem. Para mim tá perfeito. Voltemos em... Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Ou se não, voltamos para a sala. Então, voltamos para a Só sala. quero complementar também. Professor Paulo anuncia para ela. Não, é você, João. Você que é o orientador dela. Na verdade, só queria complementar uma palavra que o João também, que o Marcos falou também. Se eu fosse voltar a fazer mestrado de novo algum dia, eu queria ter um professor e orientador como você. Oh, obrigado. Mesmo. Muito obrigado. É uma honra ouvir isso de dois grandes profissionais, exemplos dentro da mundial, né? Professores renomadíssimos. É uma honra muito grande, né? Muito obrigado aí por tudo. Ô, Marcos, lá na Unicamp a gente não tinha essa orientação toda. Se vira. Voltando para a sala. Pode chamar ela. Já habilitei aqui, ela não está ingressando. Ok. Rita, ativar seu áudio. Querida aluna Rita. Vou comunicá-la aqui no WhatsApp, que já habilitamos ela. Professores, a aluna Rita já ingressou aqui. Ok. Rita. Seu áudio, Rita. Ativa. Ali no canto esquerdo, precisa ativá-lo. Estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Obrigada. Rita, então a gente, depois da reunião aqui, nós avaliamos o seu trabalho, né? E, por sinal, foi uma avaliação muito boa. Eu não esperava que fosse tão boa assim. E eu gostaria de ter a honra do professor Paulo Moraes de passar a decisão de nós todos aqui para você, tá ok? Tá bom, obrigada. Olá, Rita. Tudo bem? Tudo bem, professor? Acho que o João ainda fez isso para causar um suspensezinho, né? Você sabe que eu sou o mal daqui da história. Geralmente eu trago a má notícia. Ele não gosta de trazer a má notícia. Sempre me coloca para mim, né? Ixi. Então, assim, infelizmente, algumas vezes eu tenho que falar. Então, vamos lá. Vamos dizer agora. Bom, na data de hoje, no dia 28 de novembro de 2023, a defesa da nossa aluna Rita, onde tivemos aqui a nossa avaliação de uma forma bastante discutida sobre a aprovação ou não da nossa aluna Rita de Cássia, e foi considerada como aprovada. Tá? Então, Obrigada, você tem professor. seus 3 dias agora Parabéns. para fazer Obrigada. suas correções.
e entregar a versão final e os trâmites para a emissão do seu diploma de mestrado em harmonização orofacial. Tá Parabéns. ótimo. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Se toda notícia ruim fosse assim, hein, Rita? Eu disse que escolheria o senhor, doutor João, como orientador, mas não escolheria o doutor Paulo como anunciante da aprovação, não. Excelente. O suspense é muito bom. Muito boa. Muito boa. O professor Paulo me fez a pergunta: será que a aluna está apta a defender? Eu falei assim: com certeza, professor, nós vamos ter uma ótima banca. Porque eu coloquei ele super preocupado, coitado. Você está aí falando, mas você não sabe o tanto de trabalho que eu dei para ele também. Então, é isso aí, Parabéns, muito bom. parabéns a todos. Isso. Preciso de falar com você, Rita, depois, tá? Tá A gente ótimo. algumas coisas, mas tudo coisa boa. Obrigada, professora. Obrigada, viu? Vou seguir os conhecimentos aí e fica como uma referência para mim aí na lipoaspiração, todos vocês, né? Na parte anatômica, você mais na parte da cirurgia mesmo, né? Professor João, um excelente mestre aí. E o doutor Paulo Moraes também né, dispensa meus comentários, né? Um professor que é uma referência para mim. Muito obrigada a todos vocês, imensamente. Ok. Tchau, Obrigada. tchau. Abraço a Tchau. todos. Fiquem com Tchau, Deus. professor Obrigado, Paulo. pessoal. Obrigada. Até a próxima. Uma ótima Obrigada. tarde para vocês. Também. Obrigado.